O homem como criação da memória ideologizada. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. A fortiori, o homem é o seu cérebro, como muito bem refletiu o neurocientista de renome, Antônio Damasio. Uma vez estruturada a memória, o homem torna-se dependente dela, agindo pelo inconsciente coletivo, como analisou a psicanálise de Jung. O sapiens não sabe agir fora da estruturação do cérebro. O cérebro é uma espécie de vício, definiu Freud. O indivíduo não consegue libertar da mente mecanizada. Adler. A acepção pela qual todo homem é previsível, quando conhece a lógica da memória, é estruturada de um indivíduo. Sabe quem é a pessoa. Seu limite é a sua estruturação. Ninguém morfologicamente é superior à mente. O comportamento humano não desobedece ao cérebro mecanizado. A grande mecanicidade vem do senso comum, determinando o mundo ético e moral. Diacronismo definível a respeito da mente, uma vez programada, o homem será estabelecido se mudar aspectos relativos, obedece à nova lógica de programação. No entanto, a estrutura da memória funciona do mesmo modo. Ad veritas dominus sapientium. A priori, o homem não consegue entender o seu comportamento. A lógica racional não é completamente racional. A irracionalidade é também racionalidade. Em uma lógica de confrontações antagônicas, transforma a estrutura da memória no que é. O cérebro dirige os mundos representativos, sendo ele próprio as representações, significando tudo que a memória pensa, imagina, são convencionalidades. A verdade é um objeto imperceptível à memória, pelo menos parcialmente, pois a mesma é uma fenomenalidade em si, ontologicamente. Com efeito, Deus é uma representação do mesmo modo a psicanálise, a filosofia, as ideologias políticas, os modelos de estados, todas as formas de pensamento, sobretudo em seus aspectos culturais, são meramente ideologias parciais. As verdades simplesmente não existem, são doutrinas culturais do mundo das representações, a não ser que o método do entendimento seja indutivo, empírico, desse modo não sendo tudo é ideologia. A estrutura do cérebro dirige o homem, o corpo obedece ao comando ilógico da memória. Com efeito, o homem não consegue ser contrário ao comando, pois o mecanismo da ordem funciona pela lógica do inconsciente, dirigindo essencialmente o instinto, sendo mesmo uma lei natural impregnada pelo DNA primevo, o que determina todos os seres. A prova de tal explicitação é que é apenas um DNA para todas as espécies, motivo pelo qual a lógica da memória é instintual. Desse modo, o cérebro determina o homem, sendo que o mesmo não consegue comandá-lo.
O homem é o que for determinado pelo cérebro, razão da fragilidade do corpo e das fragmentações dos mundos ideológicos, motivo pelos quais os sapiens são alienados. A não ser que consegue superar sua lógica de memória para entender o mundo, a psicanálise do inconsciente coletivo, sendo que cada estrutura de memória tem diversidades de ideologias. Um neoliberal jamais seria um neomarxista. Um pentecostal não poderá ser adepto da teologia da libertação. Os mentirosos mentem pensando que são verdadeiros quando são ignorantes, pois não entendem a fenomenalidade do saber. Com efeito, os modos de pensamentos, a estrutura da linguagem, em síntese, não defendem o saber construído. Entretanto, em essência, o saber é ideologizado. Cuidado com tudo que é explicado, pensado, refletido. O cérebro conjuga a linguagem dialeticamente. Definem-se as conjunções, ideologizam fatos como se fossem verdades. Posteriormente, expõe ao mundo como representações, sem serem realidades. Quando no mundo praxeológico são ideologias articuladas, objetivando proposições diversas. É desse modo o mundo do saber construído, enganoso por natureza, mentiroso em sua essência, o efeito da mecanização da memória estruturada. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.